Oi, pessoal, eu sou a Juliana, psicóloga, neuropsicóloga. Hoje a convidada é a psicóloga Cibele. A gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre psicopedagogia. Considerando que terminou o carnaval, o ano começa de fato, e a gente ouve muito essa mensagem nas redes sociais, né? A ideia é trazer essa pauta para vocês. Cibele, se apresenta um pouquinho para gente. Então, olá, meu nome é Cibele Vieira de Andrade, sou psicóloga, já conheço a Juliana aí de algumas experiências anteriores, né, na área clínica, e no decorrer dos meus trabalhos, né, eu percebi a necessidade de ter algumas especializações, e uma delas foi a psicopedagogia. A psicopedagogia, ela é voltada a questões de educação barra aprendizado, né, então no contexto da aprendizagem. É uma demanda que vem crescendo bastante, principalmente quando a gente fala nos contextos de inclusão, né? Então, pessoas que têm aí algum transtorno de aprendizagem, né? Que são pessoas atípicas, enfim, uma série de fatores aí que podem levar a pessoa a buscar a formação de psicopedagogia para trabalhar auxiliando a comunidade escolar. Como a psicopedagogia pode contribuir com esse desenvolvimento acadêmico dos alunos, Cibele? Como é que você vê isso hoje? A psicopedagogia, ela é até dividida em psicopedagogia institucional e a psicopedagogia clínica, né? Algumas pessoas fazem especialização só na institucional, que cuida das escolas. É bom frisar que aqui não é só escola para crianças pequenas, né? Até o nome psicopedagogia, muita gente imagina que vai cuidar da aprendizagem só de crianças pequenas aí do fundamental e tal, e não. A psicopedagogia, ela pode atuar em vários contextos, inclusive nas faculdades, né, até nas empresas. Então, a psicopedagogia ajuda no contexto da aprendizagem. Então, você está com dificuldade de aprender, seja por N fatores, a psicopedagogia pode te auxiliar. E a gente fala que essa comunicação, né, com a escola, com a família, é muito importante e a psicopedagogia vem contribuir com essa fala também, né? A gente pontua muito sobre a importância da equipe multiprofissional. E na escola não é diferente, né? Então a gente traz a psicopedagogia com essa importância. Quais são os sinais que você pode falar um pouquinho para a gente que os pais podem começar a observar nas crianças? Por exemplo, quando o aluno não tem vontade de ir para a escola, o que está acontecendo? Né? Quando você senta com o aluno e tenta passar um exercício, né, uma tarefa de casa, e percebe que o aluno não quer ficar, né? Ele inventa desculpa, ele começa a achar motivos para se levantar, para fazer outra coisa, ou faz rapidinho, quer terminar o quanto antes, né? Quando ele não se envolve com a aprendizagem. Muitas vezes são pessoas que têm realmente um transtorno, e daí tem N transtornos, né? Dislexia, déficit de atenção, enfim, que podem estar ocasionando essa dificuldade daquele aluno aprender. Lembrando, pode ser aluno de qualquer idade. E como que você vê que a psicopedagogia, ela trabalha com as necessidades individuais dos alunos? Porque em uma sala a gente tem ali, por exemplo, 30 alunos. Como é que a psicopedagogia trabalha nesse sentido? Como eu estava falando na pergunta anterior, né, a psicopedagogia institucional cuida da instituição para que o ambiente escolar esteja propício para receber os alunos das diversas características de aprendizagem, e a psicologia clínica, né, que eu fiz as duas formações, para ajudar a criança. Então, a criança, o aluno, né, então o que realmente está ocasionando aquela dificuldade de escolarização? Muitas vezes é necessário uma equipe multidisciplinar ainda maior, né? Então, o psicólogo vai trabalhar com o psicopedagogo, que vai trabalhar com o fono, que vai também pedir auxílio do neuropediatra, né? Ou do neurologista quando já é adulto, terapeuta ocupacional, enfim, dependendo da situação da criança, do aprendiz, é elaborado um planejamento.
Tem pessoas que, às vezes, com as sessões de psicopedagogia já conseguem sanar a sua dificuldade de aprendizagem. Tem pessoas que não. Por isso que é necessário ter todo um cuidado individualizado, né? A escola precisa estar preparada para receber o universo das 30 crianças, por exemplo, né? Mas o psicopedagogo deve olhar para o individual de cada um daqueles alunos que forem procurar a psicopedagogia. E quais estratégias você avalia como importante para esse trabalho do psicopedagogo na escola, com os professores, com a família? Como é que você vê isso? É muito importante ter um ambiente que seja aberto a entender o que cada um está trazendo, né? Então, por exemplo, a gente fala bastante de inclusão. A inclusão ela não pode ser desenvolvida, por exemplo, um plano de inclusão para todas as pessoas que têm autismo, um plano de inclusão para todas as pessoas que têm dislexia, porque é muito diferente o caso de cada um, né? Então, uma das ferramentas que a gente utiliza bastante é o PEI, que é o planejamento educacional individualizado. Então, uma escola que tem uma preocupação com o aluno, ela vai tentar entender qual é a dificuldade daquela pessoa. Então, a dificuldade maior está o quê? No relacionamento interpessoal? Vai ser um tipo de estratégia. A dificuldade está na questão auditiva? Então, vai ser outra estratégia. A dificuldade está na dislexia? O que seria isso? Uma dificuldade de entender, interpretar as letras, né? Quem tem dislexia é muito comum trocar fonemas. Então, por exemplo, o V pelo B, né? O P também acaba trocando bastante. Isso vai afetar na hora da escolarização. Então, o plano de inclusão não pode ser feito no genérico, né? O genérico ele vai ser apenas um primeiro passo, mas para que aquele estudante consiga ter um bom desenvolvimento, é necessário entender a necessidade específica de cada um. Então, vai ter realmente aluno que vai ter que ter um trabalho em parceria também com a fono, né? Então, quem tem problema de dislexia vai ter que ter um trabalho junto com uma fonoaudióloga, né, para que consiga melhor entender os fonemas e daí junto com a professora na sala de aula e entender o porquê a vaca é escrito com V, por exemplo, né, e a paca com P, por exemplo. Isso, e a gente até estava conversando um pouco antes de gravar o vídeo sobre como que estão lidando com os laudos muitas vezes. O laudo, ele é de fato para esclarecer e contribuir para que aconteça esse planejamento, porque o profissional que pega o laudo, ele já vai avaliar ali as habilidades, as dificuldades, e junto com os professores, com a psicopedagoga, com o neuropsicólogo, com o psicólogo muitas vezes, é possível sim criar estratégias para aquele indivíduo, dentro daquele perfil que aparece ali no laudo neuropsicológico. Você consegue perceber isso no teu consultório também, Esther? Sim. Até você falou do laudo neuropsicológico, né? Eu gosto de trabalhar com a intervenção. Então, crianças mesmo, eu não faço avaliação. Eu sou neuropsicóloga também, né? Mas eu não faço avaliação. Então, se vem uma criança que está com alguma dificuldade, eu costumo passar para os meus colegas. A Juliana geralmente acaba atendendo aí para fazer essa avaliação neuropsicológica. Eu trabalho com a intervenção. O que é intervenção? Não adianta você identificar que aquela criança tem, por exemplo, um transtorno déficit de atenção. Tá, e o que você vai fazer com isso? Né? Só saber que ela tem déficit de atenção e deixar por isso mesmo não vai ajudá-la. É necessário fazer todo um acompanhamento. Muitas vezes, por exemplo, no caso do déficit de atenção com o neuropediatra ou neurologista, se já é um adulto, né? Psiquiatra, para que se tome uma medicação. Tem alguns casos que só a intervenção terapêutica acaba não sanando o problema. Então, é necessário tomar a medicação, que é também um dos itens que muitas pessoas têm resistência, né? Eu sempre digo, a medicação ela deve ser dada com muita cautela. Não é medicalizar todo mundo o tempo todo, de forma alguma, né? Primeiro, a gente tenta utilizar outras estratégias.
Mas se percebe, por exemplo, que aquele aluno está tendo uma dificuldade gigante, já está um tempo suficiente aí em tratamento terapêutico, por que não, né, cogitar essa hipótese, junto com profissionais capacitados, né, que seriam médicos aí, psiquiatras, neurologistas, que são as pessoas que têm essa capacitação para prescrever a medicação, porque às vezes é necessário. E o quanto o trabalho é muito em conjunto, né? Então Sim. acontece o trabalho na escola, mas o quanto a família precisa fazer o monitoramento, muitas vezes. Isso não só na questão da psicopedagogia, mas na própria terapia, muitas vezes, né? Sim. A gente que trabalha também com a criança, com o adolescente, a gente conta muito com essa rede de apoio. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Então, quando é feito a avaliação neuro para adolescentes e adultos, eu costumo fazer a avaliação também, né? Aí é mais tranquilo, porque você vai trabalhar direto com aquela pessoa que pode fazer uma mudança para a sua vida. Claro que mesmo o adulto precisa do apoio, né, dos seus familiares. Mas quando se trata de criança, por isso que eu faço questão de criança, trabalhar só com a intervenção, é muito importante você ter um profissional de fora que vai apontar realmente o que aquela criança tem de dificuldade, né? Aí aquela criança vai precisar realmente de muita atenção, porque uma criança sozinha não vai buscar o tratamento, né? Uma criança sozinha não vai, por exemplo, o hiperativo dizer, não, agora está na minha hora de eu sentar e estudar. Então, se não tiver o pai, a mãe, o familiar que vai dizer, olha, tem aqui o teu cronograma de atividades diárias. Né? Nesse cronograma, a gente separou um horário específico para você estudar. E chegou o teu horário, agora você vai estudar. Vai poder brincar? Sim, depois de estudar. Né? O adulto, você consegue interagir direto com ele e explicar para ele a necessidade que ele tem de ter aí um cronograma das atividades para melhor aproveitar o seu tempo para desenvolver as suas dificuldades, né? Agora, a criança principalmente vai precisar do apoio aí da comunidade escolar, do professor da escola, muitas vezes com um professor de apoio, né? Do pedagogo da escola, da orientadora educacional, dos pais, é fundamental, né? A ajuda dos pais, muitas vezes até envolvendo os irmãos, né? Porque se a criança tem uma dificuldade muito grande de manter a atenção, não dá para o irmão ficar do ladinho brincando, gritando com um joguinho, porque vai desviar a atenção, né, para os estudos. Então, toda a família tem que estar envolvida nesse processo para que haja uma melhor evolução daquela situação que a gente quer melhorar, que a gente quer trabalhar. E hoje a gente fala muito de atendimento online, atendimento presencial. Eu, particularmente, com avaliação neuropsicológica, eu consigo só fazer presencial. Como é que é a psicopedagogia? É possível fazer no online? É mais presencial? Conta um pouquinho pra gente. Quando teve a pandemia, não teve opção. Isso. Então, teve que ir para o online e eu confesso que eu até quebrei alguns paradigmas, porque eu tinha essa questão de ir no presencial é bem melhor, no online não dá certo, né? E eu vi muita evolução no online. Então, cada caso é um caso. Quando a criança é pequena, né? O que eu quero dizer com pequena? Está na fase da alfabetização, o mais importante é o presencial, porque a gente tem brinquedos, a gente tem conteúdos lúdicos para interagir melhor com aquela criança. Mas às vezes não tem como, às vezes a criança mora realmente numa localidade muito distante, ou ainda tem alguma questão de saúde, enfim, situações pontuais, é possível desenvolver um trabalho bacana no online. É o ideal? Eu ainda prefiro presencial, né? Mas para daí adolescentes e adultos, o online funciona super bem. Aí eu acho que funciona super bem para trabalhar terapeuticamente, né? Mas agora, por exemplo, quando se fala de testagem, tem alguns testes que ainda não têm a correspondência no online. Então, você vai ter que utilizar alguns testes, né, para diagnóstico. Que o que é diagnóstico e o que é intervenção? Diagnóstico é para você identificar o que aquela pessoa tem, por que ela está com dificuldade de aprender, né? Então, você faz uma série de avaliações para dizer o que aquela pessoa está tendo como dificultador,
tá? E daí a intervenção é você trabalhar com aquela dificuldade, né, de forma que aquela dificuldade vai sendo minimizada. Tá? Então, eu tenho dificuldade de prestar atenção. Tem várias ferramentas que você pode desenvolver junto à criança, ao adolescente ou adulto para ajudá-lo a prestar atenção. Né? Então, isso é intervenção. Na tua experiência, Cibele, quais são os desafios que você percebe nas escolas, com as pessoas que você atende? Olha, essa parte da educação, ela está sendo olhada mais nos últimos anos, né? Então, ainda tem muita gente que acha que a escola pode ser construída só com professores, né? Então psicólogo na escola por quê, né? Mas psicopedagogo, o que é isso? Não precisa. E não, ou ainda acha que o psicopedagogo é o psicólogo escolar. Não é, é diferente, né? O psicólogo escolar tem um papel numa escola. O psicopedagogo tem outro papel numa escola, desculpa. E o psicólogo clínico muitas vezes também vai ter que atuar junto, né? E o neuropsicólogo também. Você vai dizer, mas como assim? Muita gente trabalhando. Em alguns casos é necessário, né, uma equipe muito maior realmente para conseguir desenvolver um bom trabalho. E daí, infelizmente, muitas vezes a estrutura das escolas, né, não tem uma equipe toda capacitada para melhor atender. Né? Eu fico muito preocupada quando eu vejo, por exemplo, pessoas com transtorno de aprendizagem que vão descobrir, né, ter realmente um laudo e uma intervenção quando já está indo no 6º ano, né, 7º ano. Puxa, como assim? Né? Poderia ter sido utilizado tantas ferramentas para melhorar o desempenho daquela criança já no início da alfabetização, mas muitas vezes a pessoa não teve estrutura, seja por falta de conhecimento ou às vezes até por faltas de disponibilidade no sistema público, né? Principalmente. Isso. E como é que você vê que a psicopedagogia pode contribuir hoje com os professores? Assim, o que você pode passar para os professores, até se disponibilizar? Eu fiz uma especialização também que falava de inclusão, né? Dificuldades escolares e inclusão. Essa especialização eu vi que alguns professores têm como diferencial no seu currículo. E é uma especialização muito rica. Por quê? Porque é trabalhado todas as possibilidades de travas escolares, né? Então, a criança, o adolescente, o adulto está com dificuldade escolar. Por quê? Né? E a gente vê que tem gente formada atuando como professor que não tem ainda essa base. Seja porque não teve isso na faculdade ou porque teve de uma forma muito pincelada, né? Muitas vezes não teve a oportunidade de ter estágios que proporcionasse essa experiência, e a pessoa está lá diante de uma sala de 30, 35 alunos, com 3, 4 alunos com laudos, mas na verdade tem às vezes 5, 6 outros que não têm laudos, mas também apresentam problemas, né? Também apresentam dificuldades. Então falta conhecimento, falta orientação. Costumo dizer que seria muito bom que toda escola tivesse um psicopedagogo para orientar os pais também, né? Mas os professores também, a comunidade escolar. E eu me coloco à disposição, né, inclusive para um professor, se tiver com dificuldade, marca uma consulta e vem sanar as dúvidas. Posso tentar ajudar, né? Ajudar tanto a pessoa, professor, professora, para como lidar com esse aluno, como até mesmo desenvolvendo um trabalho de psicologia, psicopedagogia, institucional, que daí aborda a escola como um todo. Colegas também, né? Assim Sim. Como a gente está fazendo hoje o podcast, a gente já teve outros encontros, porque a gente preza muito pelo conhecimento, é algo muito incomum, né? Que a gente faz a troca, então essa é uma das reuniões que a gente já fez, às vezes até online, né? A gente já conversou, principalmente depois de neuropsicologia. Sim. Então, também para os profissionais, né? Acredito que seja... A gente está aprendendo o tempo todo, né? Se você me perguntar, Cibele, você se formou quando? então você está preparado desde então? Não! Eu estou me preparando o tempo todo e ainda não estou 100% preparada. Acho que ninguém está 100% preparada, né? A gente está aprendendo o tempo todo, o universo, o mundo está mudando, está se atualizando, tem tanta coisa para fazer que acho que
uma vida inteira de aprendizado não é o suficiente para dizer eu sei tudo sobre, né? Então, na área da educação não é diferente. Tem quantos professores que às vezes têm uma rotina de trabalho, família tão intensa que mal sobra tempo para dar uma respirada quando chega em casa, dar um pouquinho de atenção para os seus familiares e está na hora de dormir, outro dia trabalhar, enfim, aquela correria. E de repente vem na sala de aula pessoas, né, alunos com dificuldades que até então aquele professor não se deparou, ou ainda se deparou, mas não soube como agir. Tá, às vezes até pensando, será que eu fiz certo com aquele aluno que eu atendi lá na época da pandemia, ou lá em 2010, né, o pessoal que já está há mais tempo aí no mercado de trabalho. Então, por que não trocar uma ideia? Né? Muitas vezes a gente vai conversar com amigos, a gente vai fazer uma pesquisa na internet, vai fazer um curso, uma pós-graduação, para conseguir ter mais informações e tentar trabalhar de maneira mais assertiva, né? Mas 100% pronto, 100% conhecedor de um assunto, acho que ninguém nunca está, né? Então, estamos sempre aprendendo. E a gente fala muito, né? Os resquícios que a gente vem tendo pós-pandemia, principalmente na sala de aula. Eu estava vendo esses dias uma nova política de ajudar financeiramente para que os alunos permaneçam na escola. Então, porque por conta da evasão escolar, né? A gente teve muitas mudanças, até a questão das aulas online em relação à aprendizagem, aos alunos, e que é consequência da pandemia, né, Sibeli? Sim, sim. A pandemia foi um momento que criou-se toda uma aceleração, né, nessa questão da educação online, né, que já existia antes, mas muitas pessoas nunca tinham experienciado a educação online até então. E com a pandemia, todos foram forçados a conhecer. E com isso, muita gente se adaptou, né? Muita gente conseguiu, por exemplo, eu estudei o 3º e o 4º ano online e está tudo certo, né? E tem gente que não, que ficou realmente com sequelas, com dificuldade. E a gente vê isso hoje, né? A pandemia já está sob controle há um certo tempo, mas a gente vê ainda pessoas que estão com um atraso significativo devido a dificuldades lá no seu processo de educação EAD. Quer falar mais alguma coisa, Sibeli, que você acha importante como informação para contribuir com o nosso vídeo? Eu acho que fomentar nas pessoas, né, esse interesse em saber mais. Saber mais é muito importante. Então, descobriu que o filho tem algum transtorno, vamos saber mais, vamos pesquisar. Tá com dúvida, marca uma consulta com um profissional, né? Porque quando a gente vê que tem um problema, uma dificuldade, e a gente não toma nenhuma atitude, o problema não some sozinho, né? Então não dá para ir empurrando. É muito triste quando a gente vê que tem pessoas que tentaram tapar o sol com a peneira 1 ano, 2, aí até que a escola disse, olha, chega, agora você precisa procurar ajuda. Aí vem uma pessoa toda traumatizada aí com o contexto escolar e já poderia ter sido resolvido, já poderia ter sido melhorado lá 1, 2, 3 anos atrás, né? Então, é muito importante a gente ser curioso, a gente ir atrás, a gente tentar realmente saber, dialogar, ter humildade, né? De, eu não sei, você pode me ajudar nisso? Acho que todos nós temos muito a aprender quando a gente tem a mente aberta, né? Então é isso, ficamos por aqui. Gostaria de agradecer você por ter aceitado o convite. A ideia é justamente trazer esse tema por conta do início, né, das aulas agora, como conhecimento para divulgar. Como eu sempre falo no Instagram, a ideia é sempre trazer alguém para poder falar um pouquinho. E aí o vídeo vai ficar disponível no link do canal, tem no Instagram, link na bio, mas eu geralmente também informo depois, quando eu postar no Instagram, mas a Cideli também tem o Instagram dela, Espaço Sanar, então quem quiser conhecer um pouquinho mais dela, do trabalho, inclusive às vezes fazer perguntas, né, eu falo sempre, às vezes a gente não consegue responder na hora, mas quando a gente entra no Instagram a gente responde, tá bom? Obrigada, Cideli. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para auxiliar para todos que precisarem. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.